Eu sou farmacêutico e consegui resultados incríveis junto com os médicos e com a equipe. Também consegui resultados incríveis com os meus pacientes, seja na orientação no balcão, em grupos terapêuticos ou em consulta farmacêutica. Certamente, se alguém me perguntasse: Rodrigo, qual é o seu segredo? Eu diria que um dos pilares é conhecer muito bem sobre farmacologia. Mas, por onde começar? É tanta coisa, são tantas informações. Às vezes isso dá medo, né? Meu nome é Rodrigo Silvino, sou farmacêutico clínico e eu ajudo farmacêuticos a terem mais segurança e técnica no cuidado centrado na pessoa. E hoje eu vou falar para vocês como estudar farmacologia de um jeito totalmente diferente, de um jeito que dá resultado. Se você gosta desse tema e quer saber mais sobre farmacologia de uma maneira totalmente diferente e aplicável ao seu dia a dia, já aproveita, dá o seu like, se inscreve no canal e, sem mais, vamos começar o vídeo. Bora lá! Pessoal, nós sabemos que estudar farmacologia não é nada fácil. Afinal de contas, o corpo humano é extremamente complexo. Deus fez uma máquina maravilhosa e existem milhões e milhões de reações. Por isso, às vezes, quando a gente vai estudar mecanismo de ação, a gente vai estudar a ação dos fármacos, é algo tão difícil. E uma coisa que facilita muito o entendimento é termos clareza. Se nós olharmos as pessoas andando na rua, nós vamos ter a impressão de que cada um vive sua vida separadamente. No meio dessa muvuca, dessa agitação dos trens, do metrô. É claro que agora diminuiu um pouco essa agitação, mas mesmo assim são tantas pessoas, são tantas vidas, são tantos sonhos que por vezes nós pensamos que cada um vive de maneira separada. Essa mesma impressão nós temos quando nós olhamos um jardim. No jardim nós temos árvores, frutas, flores, insetos, animais. E dá a impressão de que cada ser, de que cada coisa, tudo está separado. Cada um vivendo a sua vidinha. Mas se nós olharmos bem lá de perto, nós vamos ver que existe muita organização e que tudo está ligado e que existe vida e coisas maravilhosas que nós nem ao menos imaginamos, que a correria do dia a dia faz com que passe desapercebido por nós. Talvez quando nós olhamos para o nosso emprego, quando nós olhamos para as pessoas e nós vemos como o trabalho de cada um impacta diretamente no nosso resultado, fique mais fácil e nítido de ver como tudo é interligado. Sabe aquele dia que uma pessoa chega com um bom dia e só esse bom dia já faz toda a equipe se motivar, trabalhar melhor, com uma risada, e o ambiente se transforma. E quando nós temos uma relação funcional entre dois ou mais elementos na natureza, nós temos um sistema. Basta a gente olhar o sistema circulatório. O coração, para o sistema circulatório, é um órgão. Ele faz parte de um sistema. Agora, se nós olharmos as fibras do miocárdio, para elas, o coração que é o sistema. Ou seja, nós temos sistemas que formam sistemas e formam mais sistemas. Na natureza, todos os sistemas são dissipativos. Quando nós, por exemplo,
realizamos uma atividade onde um músculo precisa se movimentar, onde ele se exercita, existe uma contração. E para que exista essa contração, vai ocorrer liberação de energia na forma de calor. E para dar continuidade, eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito, que é o meu café. Deixa eu experimentar ele. Tá quentinho. E por que eu resolvi falar do meu café? Porque agora há pouco nós falamos que os sistemas na natureza são dissipativos, ou seja, existe liberação de energia através da liberação de calor. Agora, o que vai acontecer se eu deixar esse café aqui parado por um bom tempo? Ele vai esfriar. E ele vai esfriar porque ele tende a entrar em equilíbrio com o ambiente. Agora, e nos seres vivos? Será que em algum momento acontece equilíbrio? Sim, o equilíbrio nos seres vivos é aquilo que nós chamamos de morte. Logo, se a gente parar para pensar, a vida é incompatível com o equilíbrio. Estar vivo é um completo desequilíbrio. Mas, apesar de estar em desequilíbrio, para que haja vida é necessário que se tenha uma certa estabilidade. E é essa estabilidade que vai manter os processos vitais do nosso corpo. Por exemplo, a pressão, a média da pressão é 12/8. Você já deve ter ouvido isso alguma vez. Porém, se ela estiver um pouquinho mais baixa ou um pouquinho mais alta, dentro da normalidade, é claro, está tudo bem. Eu vou explicar para vocês microestado, macroestado e alostase. Rodrigo, deve ser muito difícil. Calma, eu vou explicar de maneira simples. Pressão. Qual é o valor de pressão? Se eu pegar 1000 pessoas espalhadas pelo mundo, são pessoas saudáveis, qual será o valor mais provável de pressão? 12/8. Talvez um pouquinho a menos, um pouquinho a mais. Só que uma média, a gente pode dizer que seria 12/8. Esse 12/8 é o macroestado. É o valor mais provável de se acontecer. Agora, para que nós tenhamos uma pressão de 12/8, é preciso que várias coisas, que vários mecanismos do nosso corpo façam o seu papel, que eles influenciem para que a gente tenha esse valor de 12/8. Como, por exemplo, a frequência cardíaca, hormônios, metabolismo. Tudo isso vai influenciar para que nós tenhamos um macroestado, ou seja, um valor de estabilidade próximo a 12/8. E cada um desses fatores que contribuem para que nós tenhamos uma pressão de 12/8 é um microestado. E o microestado, eles vão influenciar e vão trabalhar para que a gente tenha esse valor de estabilidade da pressão. E esse microestado também é conhecido como alostase. Vamos pegar, por exemplo, essa geladeira. Qual a função da geladeira? A geladeira serve para nós mantermos a temperatura adequada para os alimentos não estragarem. A temperatura da geladeira é menor, é mais frio dentro da geladeira do que fora da geladeira, a temperatura ambiente. Acontece que nas geladeiras mais novas existe um sensor que quando a temperatura começa a aumentar, ou seja, quando a porta está aberta, ele nos alerta para avisar que precisamos fechar a porta para manter a temperatura nas condições adequadas. Eu vou abrir aqui a geladeira, eu vou deixar ela um pouquinho aberta, vocês vão ver que logo mais o sensor da geladeira vai apitar.
Tanto é que aqui já está mostrando porta aberta. Agora logo mais ela vai apitar. A geladeira ficou bastante tempo com a porta aberta. Agora o sensor está apitando e alertando que essa porta precisa ser fechada. Do contrário, o que vai acontecer? Os alimentos vão ser perdidos. Agora eu vou fechar a porta. Parou o apito, pois normalizou a situação da geladeira. No nosso corpo, o que acontece de maneira muito semelhante é um centro regulador que nós temos no cérebro, chamado hipotálamo. Quando a temperatura começa a variar, esse centro regulador começa a agir de maneira tal que ele consegue com que os outros sistemas trabalhem para manter a temperatura. É fácil perceber quando duas pessoas se entendem. As falas são coerentes, as reações expressam concordância, felicidade, entre outros sentimentos. Mas, no corpo humano, onde existem milhões e milhões de reações, onde processos aparentemente trabalham de maneira separada, como acontece para que haja uma concordância? Como esses processos se organizam para que cheguemos a estados de estabilidade? Parece algo extremamente louco. Pessoal, tenho uma pergunta para vocês. Nós estamos aqui com a caixa d'água aqui da minha casa. Como é que a caixa d'água sabe que precisa encher de água? E se ela precisa encher de água, por que ela não transborda? Se a gente parar para olhar agora, ó, a água está parada, não está enchendo. Mas se eu usar a água, com certeza ele vai encher automaticamente. E como é que isso funciona? Ó, basicamente, nós temos dois canos. Nós temos esse primeiro, que é o que enche a caixa d'água. E nós temos também esse segundo cano, que é o que leva a água para a nossa residência. Então, se eu tomo um banho, se eu faço uma comida, eu vou diminuir essa água que está na caixa d'água e essa água vai até a minha casa. Agora voltemos à pergunta. Como esse sistema sabe quando ele precisa encher de água? E o mais importante, já que ele tem que encher de água, em que momento ele sabe que tem que parar para essa caixa d'água não transbordar? É a partir de uma coisa muito simples. Tá vendo essa simples boia aí? Essa boia ela vai definir se precisa encher de água ou não. E ela chama boia porque ela está boiando. Que piada besta. Então vamos lá. Aqui a caixa d'água está cheia e ela não está enchendo. Vamos supor que eu comece a consumir a água agora. O nível dessa água aqui vai diminuir. Diminuindo, essa boia vai acompanhar, porque essa boia está no mesmo nível da água. E eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece quando essa boia desce, ou seja, quando a gente usa a água. Ó. Olha só que legal. Quando a boia desce, ela ativa o sistema para que mais água encha a caixa. É um sistema que se autoalimenta, é um sistema que se regula automaticamente, ou seja, é um sistema de feedback. Então, quando houver variações no nível de água, ele alerta o sistema para que aqui nós tenhamos a caixa d'água sempre cheia. Porém, quando a água atinge determinados níveis, não vai acontecer de ficar enchendo de maneira indevida, porque o sistema se retroalimenta. Olha só que bacana! Sobre os feedbacks, podem acontecer dois tipos. Nós temos os feedbacks positivos e os feedbacks negativos. Feedback negativo, provavelmente você farmacêutico já ouviu falar disso quando foi estudar algum medicamento
que atuava ali na parte hormonal. Porque normalmente os hormônios funcionam através de feedbacks negativos. Por exemplo, nós temos ali a regulação do açúcar. No sangue nós temos em jejum de 70 a 100 de açúcar na corrente sanguínea. Quando nós comemos algum carboidrato, açúcar, esses alimentos vão ser transformados em glicose. Isso vai fazer com que o açúcar do corpo aumente. Uma vez que o açúcar do sangue aumentou, o pâncreas libera insulina. E o que a insulina faz? Vai pegar esse açúcar que está em excesso na corrente sanguínea e vai levar para os músculos, vai levar para os tecidos. Ou seja, no feedback negativo, quanto mais, menos. Positivo é o contrário. No feedback positivo, quanto mais, mais. É como se fosse uma bola de neve. E você deve estar se perguntando, Rodrigo, então deve ser muito ruim. Quanto mais, não existe uma regulação, é uma bola de neve? Sim, é exatamente assim. Agora, existem algumas situações que é necessário que tenhamos feedback positivo. Se você é mãe ou pai, você deve lembrar do momento do parto. Nós precisamos que o bebê chegue. As contrações precisam aumentar. Aquele bebê, ele precisa vir para junto da gente. Ele precisa sair ali da barriga da mãe. Então, quanto mais. E vai falar diferente disso para sua mulher. É um momento extremamente difícil. E quando o bebê nasce, é aquela alegria, mas foi necessário que houvesse ali um processo para aumentar toda a energia possível. Já que nós falamos dos processos de feedback, existem os processos de controle. Anteriormente, nós falamos ali do sistema de alostase, que é tudo aquilo que vai regular e ajudar para que cheguemos nos resultados de estabilidade. Mas vamos pensar um pouco. Essa alostase pode ser diferente de uma pessoa para outra, de uma situação para outra também. Como assim, Rodrigo? Qual que é a energia que eu gasto para levantar 2 quilos? Qual que é a energia que eu gasto para levantar 5 quilos? Eu não gasto mais energia para levantar 5 quilos do que para levantar 2? Eu gasto. E no nosso corpo isso também acontece. Imaginemos aqui 2 pessoas. A primeira pessoa, ela se alimenta bem, ela não come açúcar em excesso, não bebe refrigerante, tem uma vida regular, pratica exercícios. Essa pessoa provavelmente não vai estimular e não vai ter uma grande carga de energia em relação, por exemplo, à insulina. Porque o corpo dela não vai ficar sendo estimulado a todo momento a liberar insulina e retirar aquele açúcar que está em excesso no sangue. Já uma pessoa que se alimenta comendo muitos doces, muitos produtos industrializados, que gosta de refrigerante e que não se exercita, provavelmente essa pessoa gasta muito mais energia com a liberação de insulina e com a retirada de açúcar do sangue. Agora, o grande problema é quando em algum momento nós estimulamos demais algum sistema do nosso corpo e por algum motivo acontece desse sistema começar a apresentar falhas. É claro que isso não acontece da noite para o dia. São, às vezes, anos e anos estimulando algum sistema do nosso corpo de maneira errada, fazendo alguma coisa que cause prejuízo, para que só assim o corpo venha apresentar falhas, que é aquilo que nós chamamos de doença. Até aqui eu não falei de medicamento e não falei nada de farmacologia. Agora, olha só que interessante, eu vou falar um pouco sobre alguns medicamentos e vocês vão ver como tudo fica mais claro.
aqui eu falei um pouco da questão da insulina. A insulina é o hormônio liberado pelo pâncreas quando nós temos açúcar em excesso na corrente sanguínea. Então a insulina vai pegar esse açúcar e vai direcionar para o músculo e para os tecidos. Vou usar um outro exemplo agora. Vamos imaginar que a insulina é aquele farmacêutico que é o melhor funcionário ali da farmácia. Todo o serviço que você manda para ele, ele vai e faz. E todo mundo gosta de mandar as coisas para ele porque ele resolve. Então, o farmacêutico, tadinho do farmacêutico, é a insulina. E a gente manda muito trabalho para ele. E o trabalho é o açúcar. Toma trabalho, toma trabalho, toma trabalho. Chega um momento que, por melhor que o funcionário seja, ele começa a pensar e fala, pô, sacanagem. Só eu faço aqui nessa empresa, todo mundo joga tudo nas minhas costas e quanto mais eu faço, mais as pessoas continuam abusando. Quer saber de uma coisa? Eu não vou trabalhar tão bem não, já estou começando a desanimar, estou ficando desmotivado, eu vou diminuir aqui o ritmo. E aquela mesma quantidade de trabalho que vinha para ele, aquela mesma quantidade de açúcar que a pessoa ingeria, passa a não ser mais retirado do sangue e levado para os tecidos. Ou seja, aquele funcionário passa a não fazer mais as atividades como ele fazia anteriormente, ele começa a diminuir o seu ritmo. E para tentar compensar isso, o que o dono faz? Caramba, estou perdendo um ótimo funcionário. Vou dar um aumento de salário para ele e ele vai ficar mais feliz. Vamos imaginar, por exemplo, que no nosso corpo esse aumento de salário seja a introdução de um medicamento. Vamos dizer aqui a metformina. O que a metformina faz? Ela ajuda a insulina a ter uma atividade melhor, ela melhora a ação da insulina. Só que, qual que era o problema da insulina? O problema principal da insulina era que ela estava trabalhando demais. Era muita quantidade de açúcar que chegava até ela. Então, até vai ajudar a gente a introduzir a metformina, mas se nós não diminuirmos a quantidade de açúcar que é ingerido, de nada vai adiantar. É a mesma coisa com aquele farmacêutico. O farmacêutico, ele vai ficar feliz que teve um aumento de salário, mas se a gente continuar mandando mais trabalho, cobrança para ele, e não souber reorganizar os fluxos de trabalho, ele vai continuar cansado. Vai chegar um momento que ele vai ficar de saco cheio. E isso pode se repetir, até que esse funcionário que é muito bom deixa de trabalhar. Ele deixa de estar motivado, ele começa a se tornar um funcionário comum como qualquer outro, a fazer o mínimo do possível. E no nosso corpo acontece exatamente isso com a insulina. São anos e anos as pessoas consumindo produtos errados, não fazendo exercício e não se cuidando. E mesmo que se coloque medicamentos, se não houver uma mudança no problema real, que é o excesso de açúcar, vai chegar um momento que a insulina não vai funcionar. E o que terá que ser feito? Já que a insulina não está mais sendo produzida, ela não está tendo efeito, nós vamos ter que administrar a insulina. No caso, a pessoa passa a fazer a aplicação da própria insulina, já que a insulina do nosso corpo já não está mais sendo suficiente. Nós somos farmacêuticos. Nós cuidamos de pessoas. Tomar a melhor decisão nem sempre é algo fácil. Nós estudamos, fazemos cursos e nem sempre temos o resultado que esperamos. Eu já passei por tudo isso e descobri algumas estratégias que me ajudaram a ter mais sucesso com os médicos, com a equipe multidisciplinar e também no atendimento aos pacientes. E se eu pudesse deixar uma mensagem para você, seria que, hoje em dia, existem muitas informações disponíveis. O paciente acha informação em tudo que é lugar. Nós, farmacêuticos, precisamos ter clareza e confiança
em nossas decisões.